Credo! Os índios moravam na margem do rio Tietê? E como é que eles aguentavam o cheiro, hein? Não, Marquinhos, não. Naquela época, o rio Tietê não era poluído, viu? Ó, imagine como era belo esse rio, com águas límpidas, peixes em abundância e todo aquele espaço para nadar, hein? Imagine só. Puxa, é mesmo, hein? Devia ser bem legal. É uma pena que as pessoas não se importem com a poluição dos rios, né? É mesmo, Bia. Mas vai chegar o dia em que todos vão se importar. E o que mais a gente consegue ver no Veja e Aprenda, professor? Vamos continuar, Marquinhos. Vamos continuar. A fundação de Guarulhos aconteceu no dia 8 de dezembro de 1560 pelo padre jesuíta Manuel de Paiva. E por esse dia ser o dia consagrado da Igreja Católica da Nossa Senhora da Conceição, o novo núcleo indígena passou a ser conhecido por Nossa Senhora da Conceição dos Guarus. E como vamos chamar esta terra que está sendo fundada agora, irmão Manuel? Estamos no ano de Nosso Senhor de 1560. E como hoje é dia 8 de dezembro, dia da consagração de Nossa Senhora da Conceição, vamos chamá-la de Nossa Senhora da Conceição dos Guarus. Concordo plenamente. Mas o que significa Guaru, professor? Guaru, Marquinhos, vem da língua tupi e significa alguém que come, um comedor. E era como alguns peixes dessa região eram chamados porque eram barrigudinhos. Um peixe barrigudo? Deve ser engraçado. Deveria mesmo, Bia. E como os índios dessa região eram também meio barrigudinhos, ficaram sendo conhecidos como guarus. Ou seja, barrigudos. Eu não vejo nada de engraçado em ser meio barrigudinho. Assim. Desculpe. Então, crianças, com o tempo e em contato com a língua dos colonizadores, o nome Guaru acabou mudando para Guarulhos. Puxa vida, professor. Que interessante isso, não? Concordo com a Bia, professor. Ó, eu nunca imaginaria como foi fundada a nossa cidade. É para isso que serve a história, crianças. Ela nos conta e nos revela os fatos que fizeram parte dos acontecimentos e lugares, ocasiões e muitas outras coisas. E vocês sabiam que existia muito ouro aqui em Guarulhos, hein? É mesmo, professor? Mas o senhor está dizendo que existia ouro igual da aliança de casamento dos meus pais? Ou aquele ouro das medalhas das Olimpíadas, hein? Destes dois, Marquinhos. Existiu muito ouro em Guarulhos e ele começou a ser explorado. O ouro começou a ser explorado quando Afonso Sardinha descobriu as minas em 1590, onde hoje fica o bairro de Lavras e os antigos nomes eram Serra da Jaguamibaba, Mantiqueira e Lavras Velhas do Geraldo. Em 1591, no local se instalou a primeira usina siderúrgica, 2 fornos rústicos e uma forja para a produção de ferro. O empreendimento de Sardinha representou grande proeza, mas sem prosperar, encerrou as suas atividades por volta de 1628, terminando assim o primeiro ciclo da exploração de Ipanema. Este fato conferiu a Afonso Sardinha o título de fundador da siderurgia brasileira. E por falar em lavras, crianças, vocês sabem o que são lavras? Não. Lavras é quando alguma coisa é lavrada da terra, ou seja, explorada, onde está enterrado e o homem vai lá e começa a tirar da terra algum tipo de produto, como, por exemplo, o diamante, o ferro e o ouro. Que legal, professor! Ó, eu tenho um primo que mora no bairro de Lavras. E existiram muitas minas iguais a essas aqui em Guarulhos, professor? Sim, Bia, existiram. Houve pelo menos 6 lavras em território guarulhense que estavam localizadas em pontos diferentes de uma área muito grande que ocupava algumas dezenas de quilômetros quadrados, onde se acham hoje os bairros Lavras, Catas Velhas, Monjolo de Ferro, Campo dos Ouros, Bananal e Tanque Grande. Em 1750, existiam muitos mineiros extraindo ouro de lavras e é possível que neste período tenha sido de maior movimento da exploração. Mas com o tempo e como existiam muitas pessoas explorando o ouro, ele foi acabando até se esgotar completamente. Ô, professor, e a igreja matriz, hein? Sim, Marquinhos. Nossa igreja matriz fica no centro de Guarulhos, na Praça Teresa Cristina. E ela foi fundada em 1685, mas o dia e o mês não constam em registros históricos. E existiu também uma outra igreja próxima à igreja da matriz, que foi descoberta recentemente. Vocês sabem qual é? Hã? Não.
é a igreja da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Lá era onde os escravos iam para rezar, porque naquela época os escravos não podiam frequentar os mesmos lugares que os homens brancos. E ela acabou sendo demolida entre 1925 e 1930. E vocês sabiam que em Guarulhos também existiam escravos? Ah, eu sempre achei uma judiação essa história de escravidão, viu? É mesmo, hein? Ó, o meu avô fala que o avô dele era escravo e que sofreu bastante com isso. Concordo, crianças, concordo. Ninguém tem o direito de escravizar qualquer ser vivo. Essa é uma das maiores covardias do mundo. Mas como faz parte da história do mundo e da nossa cidade, vamos falar sobre isso. Em 1817, existiam 183 escravos na freguesia da Conceição dos Guarulhos, que pertenciam a 28 lavradores das seguintes áreas: Bom Jesus, Bom Sucesso, Guavirotuba, Itaverava, Lavras, Pirucaia, São Gonçalo, São Miguel, que é o Pimentas, e Varados. E nessa época, Guarulhos já produzia diversas mercadorias. Mas em 30 de maio de 1901, foi escrito um registro dessa produção e das propriedades que eram: aguardente, que existiam 30 engenhos; de arroz, com 12 propriedades; de café, com 4; de feijão, com 200; de milho, com 200; de tabaco, com 1; de carvão, com 10; de vinho, com 2, além da criação de gado. Vamos lá: cavalar com 300 cabeças, caprinos com 20, suínos com 100, vacuno com 300 e 5 produtores da área de apicultura. Nossa! Nossa, quanta coisa, hein? É mesmo? Ó, nem dá pra acreditar que toda essa história é só de Guarulhos, hein? Mas isso não é tudo, crianças. Não? Não. Imaginem que com todo esse progresso não dava pra ficar transportando todos esses produtos em cavalos e mulas, não é mesmo? É, acho que não mesmo. Pois bem, logo com tudo isso em produção no final do século XIX, a Câmara Municipal viu a necessidade da região ser servida pela estrada de ferro. A Câmara Municipal viu a necessidade da região ser servida pela estrada de ferro por causa das riquezas naturais da região e principalmente por causa da madeira e pedra. Também a produção de tijolos, pois aqui existiam muitas olarias, que são os lugares onde se fabricam os tijolos. Toda essa produção estava destinada para a capital, onde estavam sendo erguidas muitas edificações. Com isso, em 1915, foi inaugurado o ramal Guapira-Guarulhos, o trem da Cantareira. E foram 5 as estações ferroviárias em território guarulhense: Vila Galvão, Torres Tibagi, Copaúva, Vila Augusta e Guarulhos, além do prolongamento até a base aérea.